bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos dar mais uma lição da nossa escola sabatina. E hoje com o tema regra do engajamento, ou regra de engajamento, melhor dizendo, né? Então eu convido você para juntos fazer uma oração antes de lermos o texto principal de hoje. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudarmos a Tua Palavra juntos e a cada dia possamos aprender mais de Ti através do estudo da lição da Escola Sabatina e cada dia possamos nos comprometer muito mais ainda a estudar e aprender mais e viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Sua Palavra. Essas bênçãos nós pedimos te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. O nosso texto principal está em 1 João, capítulo 3, e o verso 8, né? Eu convido você que pode pegar aí na sua lição o verso para memorizar, né? O verso para memorizar diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, né? Então, deixa bem claro para nós aqui que o inimigo é mentiroso, ele pratica mentira. Jesus ele veio para dar fim à prática do pecado, para destruir o pecado, para destruir aí as obras do inimigo do nosso Deus. Sabe, Satanás ele é limitado. Satanás ele é limitado por Deus em seu governo. Ele é um governante ilegítimo, especialmente no que diz respeito ao seu caráter. Ele não pode fazer tudo o que ele gostaria de fazer. Amém? Então, o poder do inimigo é limitado. Ele não pode fazer tudo o que ele gostaria de fazer. A lição dessa semana, ela destaca 3 conceitos principais. O primeiro dele é que Satanás é um governante ilegítimo e temporário. Ilegítimo e temporário. Isso quer dizer o quê? Ele é o governante, mas ele não é legítimo. Ele veio porque ele usurpou, ele tomou, né? Ali enganou para que se tornasse ali um governante deste mundo. E é temporário porque o tempo dele também é limitado a esse mundo. Ele não vai reinar para sempre. Deus concede a um governante limitado e temporário depois que o pecado entrou neste mundo, mas esse governo não é autoridade legítima. Embora Deus tenha limitado suas próprias atividades para eliminar o mal deste mundo, Jesus venceu o diabo. A vitória de Cristo sobre a tentação no deserto e a derrota de Satanás na cruz indica que o governo do inimigo é ilegítimo e temporário. Ou seja, uma vez que Cristo morre na cruz do Calvário, deixa definitivo, mostra de uma forma muito clara que o governo dele é temporário, ou seja, ele já foi destruído, ele já foi derrotado. O inimigo é um inimigo, né, já vencido, né? O inimigo já vencido. O segundo conceito dessa lição da semana é Satanás, ele lança calúnia e faz prisioneiro sobre o seu governo. Ele lança calúnia e faz prisioneiro sobre o seu governo. Isso apesar dos fatos de Satanás ser um governante ilegítimo e temporário, os seres humanos podem se tornar prisioneiros legais do seu governo. E aí explica, a vontade humana é inclinada a seguir as sugestões de Satanás, a menos que Cristo habite em nós, guiando o nosso desejo e nossa vida. Ou seja, a nossa vontade, nós nascemos com essa inclinação para o mal. Nascemos com essa inclinação para o mal. Então, muitas das vezes, praticamos aquilo que Deus não gostaria que praticamos. Somos prisioneiros porque decidimos seguir as sugestões do inimigo de Deus. Então, mesmo o inimigo sendo governante ilegítimo e temporário, ainda assim podemos ser prisioneiros legais dele, porque por nossa própria escolha e vontade termina muitas vezes fazendo o que ele quer. O terceiro conceito, o terceiro aspecto dessa lição é Satanás é limitado em seu governo. O inimigo possui espaço e tempo para governar, mas é limitado por Deus, né? Por Deus nesse governo.
No entanto, no desenrolar da história humana, os poderes sobrenaturais do bem se opõem às forças do mal e as operações dos crentes são um recurso aliás, as orações dos crentes são um recurso eficaz contra elas, ou seja, o poder do inimigo é limitado, né, pela regra que chamamos aí a regra de engajamento, né? É limitado, Deus põe limite, ou seja, ele só vai até um certo ponto, um certo ponto que ele não pode passar porque Deus não deixa, né? Deus não permite. Então ele só vai até onde Deus permite. Então podemos ter isso pode e deve nos trazer mais esperança para a nossa vida. Saber que Deus ele cuida de nós em todo o tempo, em todos os momentos. Aqui, ó, Satanás é limitado em seu governo temporário devido à vitória de Cristo. Não estamos sob a escravidão do medo e da morte, mas ainda assim precisamos estar vigilante e depender do poder de Deus. De que modo sua vida em oração pode ajudá-lo a restringir com sucesso o governo ilegítimo de Satanás? Através da oração, nós nos achegamos a Deus. Através da oração, nos aproximamos de Deus e certamente ficamos mais longe das influências do inimigo sobre a nossa vida, porque passamos a receber influência agora mais forte, cada vez mais, do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Então vejamos aí a importância que é colocar Deus em nossa vida, em primeiro lugar em nossa vida. Uma vez que Ele está ali, nos dirigindo, nos guiando nessa caminhada, o inimigo não tem vez. Então, o governo dele é temporário e ele não pode fazer tudo o que ele desejaria que fizesse. Porque se depender do inimigo, todos nós já teríamos sido destruídos há muito tempo. Aqui na parte, Satanás é um governante ilegítimo e temporário. Nos evangelhos sinóticos, o foco do antagonismo entre Cristo e Satanás está na tentação no deserto. Né? Nós temos isso em Mateus, Marcos e Lucas. Entre os três evangelhos sinóticos, Lucas apresenta detalhes adicionais na terceira tentação, sobre a suposta autoridade de Satanás. Pessoal, no verso 4 de Lucas, aliás, capítulo 4, verso 5 de Lucas, diz: no instante ele mostrou todos os reinos do mundo. Então o diabo disse a Jesus: eu lhe darei todo este poder e a glória deste reino, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. No verso 5, né, ele diz que pode dar a quem ele quiser, porque foi dado para ele. É discutível se Satanás tinha autoridade que afirmava ter. Em caso afirmativo, como teria adquirido? Né? Mas sem dúvida, depois que o pecado entrou no mundo, Deus concedeu a Satanás considerável liberdade para exercer sua influência nefasta pelo mundo, né? Ou seja, depois que o ser humano ele pecou, depois que o pecado entrou no mundo, de fato, o inimigo ele teve essa oportunidade de poder fazer as suas maldades, de invadir, né, de dominar esse mundo. Então, tal que depois que ele entra, o pecado entra, as coisas mudam definitivamente nesse planeta. Mas ele não pode ir até onde Deus permite. Aliás, ele não pode passar da onde Deus permite. Mas, sem dúvida, depois que o pecado entrou no mundo, Deus concedeu a Satanás liberdade e tudo mais, né? Diz aqui, ó. Contudo, essa liberdade não significa que Satanás exerça autoridade legítima. Ao rejeitar a oferta do adversário, Jesus não o reconheceu com a legitimidade desta autoridade. Jesus não reconhece Satanás como legítimo governante desse mundo, principalmente nessa tentação, né? Nessa tentação ali no deserto. No Evangelho de João, o antagonismo entre Satanás e Jesus é destacado na referência ao príncipe ou governante deste mundo, né? Jesus enfatiza o juízo deste mundo e a expansão do seu príncipe, né, governante, com especial referência à sua morte.
Em João, por exemplo, 14, verso 30, no contexto de seu discurso de despedida ao discípulo, ele diz: aí vem o príncipe desse mundo. Aí vem o príncipe desse mundo, destacando o antagonismo que é presente nessa afirmação. Jesus acrescenta: e ele não tem poder sobre mim. Eu nada tenho com ele, ele não tem poder sobre mim, disse Jesus. Essa declaração provavelmente tem em vista a chegada de Judas Iscariote, e o agente pelo qual o próprio diabo antecipa a morte de Cristo. Ou seja, o inimigo ali usa Judas para levar Jesus à morte. No entanto, a cruz não representou o triunfo do diabo, mas surpreendentemente a sua derrota. Ou seja, quando Jesus está ali na cruz, quando Jesus morre na cruz, não é a derrota de Jesus, mas sim a sua vitória. Jesus é vitorioso ao morrer na cruz. Então, enquanto Jesus ensinou aos discípulos a respeito do paraqueto prometido, o Espírito Santo, enfatizou também mais uma vez, agora em João 16:11, que o príncipe deste mundo já está julgado. Né? O que parece remeter à expulsão de Satanás, descrito lá em João 12:31. Ou seja, uma vez que ele já está julgado, não há mais como recorrer, não há mais o que ele possa fazer, entende? Então tudo está agora definido. Então, o que pode acontecer, o que devemos ter em mente agora, é que nós precisamos ficar firme ao lado de Cristo. Por quê? Porque o inimigo já perdeu. Portanto, enquanto o evangelho sinótico destaca a vitória de Cristo sobre Satanás na tentação no deserto, ocorrido no início do seu ministério, o evangelho de João enfatiza a derrota de Satanás, o príncipe desse governante, neste mundo, ocorrido na cruz. Ou seja, no fim do ministério terrestre de Cristo. Ou seja, Jesus foi vitorioso no deserto, ali na tentação, mas Jesus também foi vitorioso. Jesus foi vitorioso aqui também na cruz do Calvário. Devemos ter essa certeza na nossa vida. Em ambos os casos, vemos que Satanás é um governante ilegítimo e temporário de um mundo pecaminoso, um mundo que, paradoxalmente, amado por Deus, mas também julgado por ele, julgado por rejeitar Jesus. O mundo ele é julgado por rejeitar Jesus, mas Jesus morreu para salvar este mundo. Satanás é um príncipe governante deposto ou em processo de deposição. Ou seja, Satanás é um príncipe que já foi julgado, já foi condenado, não tem mais escapatória para ele. Entende? Então Satanás ele lança a calúnia e faz prisioneiro sobre o seu governo. Ele lança a calúnia e faz prisioneiro sobre o seu governo. Ainda que Satanás seja um governante ilegítimo por causa do pecado, os seres humanos se tornam legítimo prisioneiro do governante dele, né? Ou do governo dele. Ellen White ressalta que o homem caído é um legítimo prisioneiro de Satanás. Um homem caído é um legítimo prisioneiro de Satanás. Ela diz, o homem é naturalmente inclinado a seguir as sugestões de Satanás e não consegue resistir com êxito a tão terrível inimigo. A menos, eu gosto dessa parte, né? A menos que Cristo, o poderoso vencedor, habite nele, guiando-lhe os desejos e dando-lhe resistência. Ou seja, é impossível um ser humano resistir ao inimigo se não estiver ligado a Jesus. Se não estiver com Jesus em sua vida. Entende? Então veja a importância de termos Jesus em nossa vida. Em buscar servir esse Jesus. Porque uma vez que rejeitamos Jesus, nos tornamos prisioneiros do inimigo. Entende? Então que possamos ter Jesus em nossa vida. Não foi Deus quem fez a Satanás o príncipe deste mundo.
mas os seres humanos o fizeram por meio do próprio pecado. Não foi Deus que fez Satanás governador deste mundo, mas sim Adão e Eva quando cometeram o pecado, quando desobedeceram a Deus e obedeceram à serpente. Então veja a importância que é de nós colocar nossa vida sob o domínio do Espírito Santo de Deus. E embora Satanás da perspectiva do pecado humano, seja governante legítimo de seres humanos corruptos, ele ainda é um governante ilegítimo do ponto de vista do caráter e de suas ações. As suas ações e seu caráter ainda é ilegítimo, porque ele usou de engano, de falsidade, de mentira, para se tornar o governante desse mundo. Ou seja, ele não venceu uma eleição limpa, ele foi injusto, ele foi mentiroso. Por isso que ele se tornou governador desse mundo. Entendeu? Ele não agiu com a verdade. Jesus o descreve enfaticamente como mentiroso. Jesus diz que ele é mentiroso, pai da mentira, e nele não há verdade. Ele é mentiroso e homicida. Em suas palavras, Satanás foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Diz aqui, ó, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está lá em João 8,44. Então o inimigo, ele é o pai da mentira, meu amigo. Então quando nós cometemos mentira, quando eu e você mentimos, nós estamos fazendo as obras do inimigo de Deus. Então, que possamos fazer a obra de Deus, que possamos pregar, falar do amor de Deus ao nosso semelhante. Lança mentira ou calúnia e fazer dos seres humanos prisioneiros mortais são a essência do seu governo, que devia ser derrotada por Jesus, e de fato foi derrotado por Jesus ali na cruz do Calvário. O Evangelho de João destaca que o princípio o príncipe ou governante deste mundo foi derrotado e expulso pelo sacrifício de Cristo na cruz e por sua ressurreição e ascensão ao Pai. Então a morte, ressurreição e ascensão de Cristo ao céu foi definitivamente a derrota de Satanás para sempre. Foi definitivamente a derrota de Satanás para sempre. Contudo, a oração intercessória de Jesus em favor dos discípulos presupõe que a influência de Satanás sobre a humanidade não termina na cruz. Ao contrário, João indica que a oposição iniciada por Satanás contra Jesus também seria dirigida contra os seus seguidores, assim como o inimigo. Ele perseguiu, né? Ele perseguiu a Jesus, ele também perseguiria os seus seguidores. Jesus orou para que o Pai guardasse guardasse os seus seguidores do maligno. Porque porque eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E Jesus, ali na oração sacerdotal, em João 17, Jesus ora por mim, Jesus ora por você. Jesus ora para que nós possamos estar de pé, firme e forte, diante das armadilhas, diante das situações que o inimigo ele põe diante de nós. Por exemplo, Hebreu capítulo 2, versos 14 e 15, né? Ele descreve o poder que o diabo exerce sobre os pecadores, sujeitando à escravidão em termos do poder da morte. Essa passagem também ensina que Jesus destruiu este poder por meio da sua morte. Assim, por causa da vitória de Cristo, não vivemos mais escravos pelo medo da morte, mas ainda precisamos vigiar e depender do poder de Deus. A história da salvação ainda não terminou e o inimigo, o diabo, ainda em derredor, né? Ou seja, o inimigo ele anda em derredor como um leão que ruge
procurando alguém para que possa devorar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Então, o inimigo ele anda ao nosso redor, buscando alguém que ele possa destruir, para que ele possa comer, para que ele possa matar. Porque ele é assassino. Ele quer destruir quanto mais ele puder. Esse é o trabalho dele, é isso que ele quer. Né? É isso que ele quer. Isso aqui Satanás é limitado em seu governo. Por causa do pecado, os seres humanos fizeram a Satanás um governante, e Deus leva em consideração as acusações, calúnia levantada por ele, em vez de simplesmente ignorá-lo. O Senhor permitiu que aconteça para que, no fim, essas acusações se demonstrem claramente equivocadas. Por essa razão, Satanás possui espaço e tempo para governar. Mas como a história de Jó também indica que ele é limitado por Deus nesse governo. Referindo-se a Jó, Deus disse a Satanás: só não estenda a mão contra ele, né? Quando Jesus ele é acusado, né? Quando Jesus ele é acusado, aliás, quando Jó ele quando Satanás vai diante de Deus, diz que Jó só servia porque ele dava tudo, que ele era rico, porque isso, porque não, a gente pode mexer em tudo que ele tem, só não toque nele. Deus disse: olha, tem um limite, pode fazer o que você quiser, mas não toca no Jó, não toque em Jó. E quando ele toca em tudo que o Jó tinha, e Jó mantém-se firme, ele disse: olha, ele só faz porque tu dá saúde para ele, tira a saúde dele, para ele ver que ele não blasfema contra ti. Ele disse: tá bom, você pode tocar nele, mas não tire a vida. Ou seja, o inimigo pode fazer algumas coisas, mas existe um limite, uma barreira. Até ali você não pode passar. Você pode fazer Jó sofrer. Você pode destruir o bem de Jó, mas você não pode tirar a vida de Jó. Porque você não é o doador da vida. Eu sou o doador da vida. E você só vai até onde eu permitir. Entende? O inimigo só vai até onde Deus permite. Então o governo de Satanás é limitado. É limitado. Certo? Deus ele trabalha em prol da nossa salvação. Não cabe, né? Não cabe a nós decidir aonde é o limite. É Deus. É Deus. Os anjos de Deus ele intercede por nós. Ellen White menciona a existência de um conflito cósmico semelhante em relação à vida de cada pessoa, destacada a importância da oração nesse contexto. No capítulo O Poder de Satanás, em Testemunho para a Igreja, volume 1, ela ressalta que unicamente Deus é capaz de limitar o poder do maligno. Unicamente Deus. Acrescentando bem que visto, olha só, anjos maus contendendo por pessoas e anjos de Deus lhe resistindo. A luta era acirrada. No entanto, acrescenta ela, não cabe a anjos santos controlar a mente dos homens contra a sua vontade. Caso ele ceda ao inimigo, não faz esforço para restituir. Então o anjo de Deus pouco mais pode fazer do que restringir o exército de Satanás para que não destrua até que seja dada mais luz aos que estão em perigo, a fim de movê-lo e despertar-se à vontade para o céu. Então, os anjos de Deus, eles também são limitados. Ou seja, eles são limitados por quê? Por causa do livre-arbítrio. Chega um momento em que a pessoa quer ceder ao pecado, ele não pode impedir que a pessoa ir. Ele não pode. O que ele pede é que o inimigo não destrua, então ele vai, né, permitindo que venha mais luz sobre a nossa cabeça, para que possamos entender a situação que estamos. Só, nosso Salvador executa fervorosa oração de fé e envia reforço para anjos magníficos em poder a fim de libertar seus servos. Ou seja, na batalha entre o bem e o mal, Deus envia seus anjos para guerrear em nosso favor. Todo o céu está se importando com a minha
e com a sua salvação. Que possamos dia após dia colocar nossa vida nas mãos de Deus e tomarmos firmemente a decisão ao lado desse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Sabe, Deus, Ele ama a mim, Ele ama você. No capítulo O Poder de Satanás, ali do livro Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 311, ele lá te destaca a importância da oração, para que Deus envie anjo a fim de nos libertar. Diante disso, quão importante é manter uma vida de oração para abrir caminho a fim de que Deus possa atuar em nossa vida. Meu amado irmão, meu amado amigo do PG Espaço Esperança, que você tenha no coração o desejo e a vontade de a cada dia seguir a esse Deus. Sabe, todo o poder do céu está à nossa disposição, está à sua disposição para continuar nesse conflito, continuar nessa guerra. Sabe, o inimigo ele pode fazer muita coisa, mas o poder dele é limitado. O tempo dele nessa terra já está contado. Então, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso que está ao nosso lado nessa luta. Então, não temos como ser derrotados se permanecermos fiéis ao lado de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. E agora, nesse momento, gostaria de fazer uma oração. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de dar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender de Ti e assim fortalecer nossa fé. Nesse grande conflito entre o bem e o mal, nós temos a plena certeza de que o Senhor está conosco e colocou sobre a nossa disposição todo o poder, todo o céu, para que possa nos auxiliar nessa luta. Que possamos todos os dias, dia por dia, tomar a decisão de permanecer do teu lado. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos, na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado por ficar conosco até esse momento. Agora você na próxima semana com o tema O que mais eu poderia ter feito? O que mais poderia ter feito é a lição de número 11. Estamos chegando ao final desse trimestre. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não compartilhou esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Curta, comenta. Vamos engajar, né? Vamos aí alavancar para continuarmos crescendo e até o final desse ano chegarmos aí a 2.000 inscritos aqui no YouTube. PG Espaço Esperança. Tchau, tchau.